Olá, hoje nós iremos falar sobre a Guerra dos Contestados, que é um tema que é muito importante nós abordarmos, principalmente hoje em dia, que conta também a história do nosso Brasil, né? Vamos começar aí pelo tema de onde foi e quando aconteceu. A Guerra dos Contestados foi ali uma guerra que aconteceu nos estados de Paraná e Santa Catarina, embora a guerra não tenha sido entre esses estados, eles não entraram em conflito. E ela tem esse nome por conta de um território que Santa Catarina contestava, dizendo que era deles, e Paraná não, assim criando Guerra dos Contestados por conta do nome desse território. Ela aconteceu entre 1912 e 1916. Em meados de 1911, o governo brasileiro decidiu criar uma ferrovia, e tanto Santa Catarina quanto Paraná não tinham uma ciência de que, para garantir que as terras fossem deles, de acordo com a lei daquela época, você tinha que ter uma escritura. Hoje seriam contratos que nós temos, vias e etc. E essas terras eram chamadas de terras devolutas, exatamente por não ter dono. E quem ficava lá, quem morava lá, era passageiro. As pessoas que tinham posse, entre aspas, dessa área eram chamados de sertanejos ou caboclos poceiros, que era um termo utilizado para filhos de caboclos com europeus, seriam entre indígenas e europeus também. O objetivo da ferrovia era ligar Rio Grande do Sul até São Paulo, também para uma melhor locomoção e etc, né? E a ferrovia foi criada por uma empresa chamada Brazil Railway Company, que ganhou 15 quilômetros aí de terra, tanto da direita quanto da esquerda, da ferrovia. Então eles tiveram um grande lucro com isso, além da ferrovia, né? Nesta região, mais ou menos entre 1850 a 1880, havia passado um monge Devido ao número de araucárias aqui no Brasil, foram se criando muitas empresas. Uma delas, e a mais conhecida também, é a Lamber, que foi uma empresa que foi muito conhecida aí, principalmente nessa época, por expulsar as pessoas que habitavam, entre aspas, essas terras, né? E no caso seriam os imigrantes, poceiros, etc. E eles tinham como objetivo cortar, serrar e fazer móveis e várias outras coisas, adereços, etc. de madeira, para serem vendidos não só aqui no Brasil, como no exterior, como uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de lucro para o nosso país. Mais ou menos em 1850 e até 1880, por essa região se passou um líder messiânico que se chamava João Maria. Como eu já disse, ele era místico e ervateiro, e ele conseguiu muitos seguidores. Após a morte dele, em 1911, Miguel Lucena Buenaventura, um militar da Polícia Militar, mudou o nome para José Maria, e ele dizia ser a reencarnação de João Maria. Bom, ele teve muitos feitos. Um deles foi a fundação dos Quatro Santos, da comunidade dos Quatro Santos, onde os seguidores viviam da agricultura, do fruto de gado e deles ali entre eles mesmos. E ele dizia que a tropa paranaense ia fazer um massacre e que ele ia morrer, e depois ia voltar e trazer um rei português. A primeira batalha aconteceu em 1912 e foi realmente muito importante, até porque José Maria acabou sendo morto, o coronel daquela época também. Após a morte dele, ao invés de enterrar ele no chão, fazer toda aquela cerimônia, eles apenas fizeram um buraco e colocaram madeira em cima, na expectativa de que um dia ele retornaria. Depois de várias batalhas, os sertanejos ficaram conhecidos como os pelados, pois muitos deles tinham sido presos, assim tendo que raspar a cabeça.
A guerra também ficou conhecida por conta desse fato de pelados versus peludos. Bom dia, meu nome é Juan e eu vou contar sobre o desfecho da Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado termina quando o coronel daquela época, Setembrino de Carvalho, ele decide enviar uma tropa de 6.000 homens para a guerra. Para vocês terem noção, foram utilizados pela primeira vez aqui no Brasil e na América Latina em si, aviões para fins militares. Não foram aviões de combate, mas aviões para reconhecimento, 2 aeroplanos, onde foram utilizados para reconhecimento do território e para saber onde que estavam os pontos de concentração dos caboclos e dos poceiros. A guerra foi realmente um grande massacre por parte dos caboclos e poceiros, que grande parte dos povoamentos foram completamente destruídos e que fontes afirmam que foi entre 10.000 a 15.000 mortos. Um outro marco importante foi o cerco de Santa Maria, onde tinha o grande líder daquela época, dos poceiros e dos caboclos, Adeodato, que ele foi preso e depois, em 1923, ele consegue fugir, mas ele é morto logo em seguida. E esse foi o fim da Guerra do Contestado.